Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Ricardo Felício Oficial, agora no Rumble ou no Odissê e eventualmente no O Farol do Brasil do YouTube. Dia 17 de julho, Dia Internacional da Proteção das Florestas, mas também Dia Internacional do Protetor das Florestas. Protetor? Quais deles? Será que são divindades? Será que são pessoas? Será que é uma alusão de pessoas que servem como divindades? Pois bem, hoje é o nosso tema do vídeo, porque afinal de contas, a COP30 do Brasil acabou de escolher a sua mascote para representar a reunião. Então vamos falar um pouco sobre esse assunto agora no nosso vídeo e elencar realmente quem são esses protetores da natureza. Então vejamos aí, protetor de florestas. Bom, a figura já é bastante significativa, para caso as pessoas não tenham percebido o que ela está a mostrar. 17 de julho, então, é o Dia Internacional do Protetor de Florestas. Mais um dia santificado para a Igreja Ambiental Climática. Veja só que interessante. Começa no misticismo pagão, mas facilmente converte-se em político científico. Perguntamos: são os novos sacerdotes? Veja que recentemente nós tivemos uma fundação aqui no Brasil dizendo que não dará mais proteção espiritual para vários lugares dos Estados Unidos por causa das taxações, de forma a garantir, ou pelo menos amainar, a ira da natureza. Olha só, então realmente é interessante que temos aí um misticismo pagão dentro de política e a ciência se cala, porque essa ciência também ela é tão pagã quanto qualquer outra anterior. Adoração da natureza e sacrifícios aos seus deuses sempre existiram em todas as culturas, e isso sempre foi abominável aos olhos de Deus. Veja, Silvano, dentro da mitologia dos romanos, Tapio dos finlandeses, Ártemis dos gregos e Cax dos maias. Também tivemos espíritos florestais, guardem bem, espíritos florestais. As dríades dos gregos que protegiam as árvores e florestas. Olha só que interessante. Tani Mahuta dos Maori, né? Mesma coisa. Agora, olha que interessante que em Juízes 6 e 25, como várias passagens na Bíblia, vocês vão perceber que esses deuses, esses falsos deuses para a idolatria de homens, sempre estavam atrelados a árvores, às vezes lá a um carvalho, a um pinheiro. Então, sempre estão ligados aí com a natureza, porque já faziam essas proteções. Veja que nós também tivemos aí o tifão, hurricane, que é o huracão, né? Deuses aí dos ventos, da natureza, da meteorologia. Então, em Juízes 6, 25, nós temos lá, e sucedeu que, na mesma noite, o Senhor lhe disse, falando para Gideão aqui, toma o novilho do teu pai, o segundo novilho de 7 anos de idade, e põe abaixo o altar de Baal que o teu pai tem e corta o arvoredo que está junto a ele. Então veja só, como eu acabei de falar, tinha uma divindade maligna e sempre atrelada a alguma coisa da natureza, dando proteção também, o arvoredozinho que estava lá. E no 26, a seguir, e edifica um altar para o Senhor teu Deus no cume dessa rocha, no local ordenado, e toma o segundo novilho e oferece um sacrifício queimado com a madeira do arvoredo que tu cortares. Ou seja, Deus manda lá exterminar aquele arvoredo que estava sendo utilizado como idolatria.
E aí nós temos que fazer aí um cuidado, né? Então Deus está mandando cortar árvores, tem os desavisados que vão falar uma coisa desse tipo. Não, absolutamente não. Deus não quer idolatria à natureza. Ele fala lá muito bem sobre isso na Bíblia. E muito menos que se destaquem protetores, humanos ou não, para isso. Afinal, a função do meio natural já foi definida em Gênesis e a boa mordomia vem em outros lugares da Bíblia. Está muito claro. Essa ideia de proteção sem fim, de proteção com um propósito obscuro, clima, meio ambiente, nós vamos preservar as árvores da Amazônia por causa do clima, é uma coisa ridícula, absurda. E o sem fim ali não tem finitude essa proteção, duplo sentido também, porque qual é a finalidade? É um sem fim mesmo, qual é a finalidade disso? Serve, na verdade, a outros objetivos, serve a outros senhores. O que temos aqui é um novo paganismo travestido de compromissos políticos com chancela de algo que se diz científico, sempre sacrificando a humanidade de alguma forma. Então veja só, novo paganismo, travestido de compromisso político. Quem é o político hoje? Era o cacique de ontem, com a chancela de algo que se diz científico. Quem é o cientista de hoje? É o pajé de ontem. Nós tivemos indulgências climáticas, por exemplo, na Idade Média. Então, o pajé, alguns padres e o cientista de hoje, o pesquisador, são a mesma figura transcendental. Eles continuam apoiados em vários tipos de paganismo. Alguém ainda tem alguma dúvida que a prioridade não é mais a humanidade? Porque se está sacrificando a humanidade, ela vai ter que passar agora por problemas por causa da natureza. Não tem nada de diferente naquela época quando você matava gente para satisfazer o deus Tifão, o Huracão, ou qualquer outro deus. Não tem nenhuma diferença. E a mascote, então, da COP30? Que beleza, não? A COP30 vai ser realizada no Brasil. E adivinha o que eles escolheram? O Curupira, a figura de um deus que protege a floresta. Então, as pessoas que entravam na floresta para cortar árvores, ele fazia emboscadas e levava elas para o interior da floresta e lá elas se perdiam. Ou as pessoas que caçavam bichos, ele tinha o poder de transformar, olha, uma transmutação, e fazer com que os seus familiares se tornassem bichos para que a pessoa matasse o bicho e depois visse que era seu familiar. Olha só, é um cara sensacional, muito bacana, não é mesmo? E aí a Conferência das Partes, a COP30 de clima, marca os 10 anos do Acordo de Paris, que determinou metas nacionais e internacionais para limitar o aquecimento da Terra. Aquele absurdo das metas determinadas, que cada país agora vai começar a explorar o seu povo. Portanto, sacrifícios para a organização O Curupira reflete o compromisso da presidência brasileira em solidificar ações de redução das emissões dos gases que provocam o aquecimento da Terra, afirma a nota que veio do Palácio do Governo. O Brasil, com seu suposto 1% das emissões globais, é o protagonismo do Brasil. Isso se a hipótese fosse verdadeira, de que CO2 causa efeito estufa e causa aquecimento. Curupira reflete compromisso com outra coisa. Vejamos aí o que foi a COP27 no Egito. Em 2023, eu tive a oportunidade de participar de uma enorme reunião que nós tivemos em Brasília, através do Bispo Carvalho, da Comunidade das Nações, onde eu consegui realizar um seminário de quase 6 horas de duração. A gente mostrou desde a parte científica, a parte geopolítica e que tem por trás de tudo isso, que é a guerra espiritual. Porque na COP27
Nós tivemos coisas absurdas, abjetas. Por exemplo, lançamento dos 10 mandamentos da terra. Olha só que coisa absurda. Agora a natureza, né, se sobressai ao homem. Então vejam lá, marcou o retorno da humanidade ao Egito. O que significa isso? Significa uma uniformidade da humanidade, fazer tijolos, que nós todos nos comportemos igualmente. Isso reflete ao quê mesmo? Que tipo de regime político? Pois é, tudo estava marcado e tudo aconteceu aqui. Na cerimônia próxima ao Monte Sinai, quando quebraram-se os 10 mandamentos da terra para fazer uma alusão simbólica ao que Moisés fez com os mandamentos de Deus. Então, é profanação em cima de profanação. Tudo isso aconteceu nessa reunião do Egito. A humanidade sendo aprisionada novamente. É essa a questão espiritual que pouca gente entendeu e eu tive a oportunidade de explanar isso em 2023. Estamos trazendo para vocês agora só uma pitadinha desse assunto. Então, vendo uma mascote destas, o que podemos esperar da COP30? Afinal, geograficamente, tem um nome muito interessante nesse jogo todo. A COP30 do Brasil será realizada em Belém, no Pará. Belém? Belém! O que será que eles estão imaginando então? Pelo que vimos no Egito, qual será a profanação planejada para ser realizada lá e trará mais maldição ao país? Essa é a nossa questão. Gostaria de fazer o agradecimento aos nossos apoiadores, ao senhor Celso, a senhora Marina, a Maria Tereza e a Ana Paula, que fizeram contribuições à nossa caixa, e agradecer também aos 2 anônimos que fizeram contribuição também por esta maneira. Ao pessoal do Apoia-se, a Amanda, o Edmundo, a Elci, a Eliane Santos, o Everaldo, José Luiz, a Lúcia, a Michele, o Nelson, a Nilce e a Roberta, meu muito obrigado a todos vocês. Agradecimento especial ao Dr. Roberto Zabalos e ao professor Dr. Pedro Eric. Agradecimento especial aos nossos colaboradores que sempre nos enviam material. Para os pais que querem iniciar os seus filhos nos estudos da palavra, a Bíblia em quadrinhos, comprando no link abaixo, você ajuda as atividades do canal. Considere você também fazer parte dos nossos apoiadores de uma destas formas. Meu muito obrigado, lembrando que eu estou sempre orando por todos vocês. Não se trata de implicância com isto, mas de explanar o que tem por trás dessas coisas. Se quisessem ilustrar esse encontro ambiental, poderiam ter usado uma arara, por exemplo, não é verdade? Mas, como esse carnaval fora de época tem propósitos nefastos, aliás, como o próprio carnaval, então o nome é bastante adequado, claramente tiveram que usar uma simbologia que se adequasse aos seus objetivos, não é mesmo? Veja que, ao usar essa figura do Curupira, como facilita o trabalho doutrinário do tema ecológico e das preocupações ambientais entrarem na mente das crianças de todo o Brasil. Pois é, muito bem planejado, podem ter certeza disso. Espero que vocês tenham gostado do nosso trabalho de hoje. Um grande abraço para todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo, pessoal. Até lá!